Bom, bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Sim. Ah, opa, chegou o Vinícius. A nossa lição de hoje tem um título muito bacana, chama O Pouquinho Difícil. E a gente vai ver a história quer dizer, a continuação, né, da história que a gente já está vendo há alguns domingos, do povo de Israel. Só que numa situação muito especial, na verdade, né? O reino vai acabar se dividindo. Então, para quem já leu ou já viu Game of Thrones, assim, alguma coisa parecida, talvez tenha alguma semelhança ou nenhuma semelhança, não sei. Mas, bom, eu vou começar, na verdade, fazendo uma coisa que todo professor. Não- eu não vi, então, enfim. Como todo professor chato, não tô usando, mas vou começar com uma revisão e eu vou pedir para vocês fazerem essa revisão para mim. O que a gente viu na última lição, ou nas últimas lições até aqui, né? Alguém se dispõe a falar? Júlia, eu vou começar colocando nomes na roda. Você lembra qual que foi o tema da última lição? Ai, eu não lembro. Tem a ver com Desculpa. um rei e uma sabedoria de um rei. Ah, foi do desejo, né? A gente fez aquela lista de coisa que a gente queria. E Isso, agora que sabedoria foi isso, né? exatamente. Quem que foi esse rei? Hum, Salomão? Salomão. Salomão foi o rei que pediu sabedoria a Deus. O que vocês podem me contar assim da história de Salomão? Ou quem era o pai dele? Vai, vamos abrir um pouco, expandir os horizontes. Ninguém, gente. Ao longo do tempo ele foi ficando mais distante de Deus, exatamente. E o que exatamente ele fez assim para poder ficar distante de Deus? Ele se casou com várias mulheres que Deus não tinha permitido. Uhum. Se casou com várias mulheres e essas mulheres fizeram ele fazer Adorar outros deuses. muito bem. Então, o problema que Salomão enfrentou foi o que a gente conhece, né, no Novo Testamento como o problema da prostituição. E é meio talvez pesado falar sobre essa palavra. A gente, quando ouve falar sobre prostituição, a gente pensa em outras coisas, mas Deus deixa muito claro que o fato da gente colocar qualquer outra coisa no lugar dele é uma forma de prostituição espiritual, digamos assim. Porque a gente deixa de entregar um amor sincero que deveria ser só de Deus para alguém que não merece. E se você for para pensar no significado, né, é meio que o que acontece no conceito geral do que é prostituição. É quando você deve dedicar o amor a alguém, mas na verdade você vai e dedica a uma outra pessoa que não tem nada a ver com a história. Então, o problema de Salomão ali foi que ele abandonou Deus, basicamente, né? Ele deixou de adorar ele e começou a adorar outros deuses dos povos da região, das mulheres com quem ele casava. E teve uma punição para isso? Deus falou alguma coisa, tipo, falou, vai acontecer tal e tal coisa. O que aconteceu? Alguém se lembra? Bia? Qual que é a pergunta? Deus deu alguma punição para Salomão por ele ter feito isso? Não lembro. Você se lembra, Bia? Pra ser bem sincera, eu não fiz minha própria revisão nisso. Eu não tava na aula passada, então talvez eu fale alguma coisa não muito correta daí. Então,
Deus falou que o reino seria dividido. Vocês lembram quando até mesmo Davi pecou e tudo mais? Deus falou que o reino de Davi seria dividido, mas que um filho dele, a descendência dele ainda permaneceria no trono, certo? Então, tipo, não vai ser agora que tudo vai dar ruim, mas daqui a pouco vai dar ruim. E aí com Salomão deu ruim, ele desobedeceu a Deus e tudo mais, e Deus falou, o seu reino vai ser dividido. Mas porque eu te amo e porque eu fiz uma aliança com Davi, um dos seus descendentes vai estar no trono. E é o que a gente vai ver um panorama geral na lição de hoje. Como que se deu essa questão da sucessão do reinado, a disputa dos tronos, do governo dali da região de Israel. Mas então, para começar bem começado, Salomão, ele era filho de Davi, certo? E quando ele morre, acontece uma disputa pelo reino. Um dos filhos dele, quer dizer, o filho dele, né, que foi eleito rei, era Roboão, e então ele tem um problema, digamos assim. O que acontece? Quando a gente ouve falar em rei e tudo reino, né, a gente também pensa em tributo. Tipo, alguém tem que pagar imposto para algum lugar, tem que pagar imposto para o rei para poder sustentar a realeza, e blá blá blá. E aconteceu um problema naquela época com relação à quantidade do imposto. A situação no país não estava tão boa assim, estava tendo algumas dificuldades, fome e tudo mais. E o que acontece? O povo chegou para o rei, filho de Salomão, chamado Roboão, e falou: rei, o imposto está muito pesado, tá meio complicado aí, a gente não está conseguindo pagar, não. Tem como você abaixar o imposto para a gente? E aí, então, ele estava com esse problema na mão. Salomão era um rei que tinha sabedoria de Deus, mas Roboão era um rei que simplesmente ignorou toda a sabedoria de Deus. E em vez de se aconselhar com os conselheiros, tipo, vocês veem nessas coisas de filme também, assim, tem aquela comissão de conselheiros do rei, sabe? Muitas pessoas sábias, uns velhos de cabelo branco, barbado, assim, muito sábios, que sábios, não o estilo sábio oriental, mas ainda assim sábios. O rei chegava para eles e perguntava qual era a melhor decisão para fazer. E por que isso existia? Porque esses anciãos, esses conselheiros, eram as pessoas que estavam ali vivas em reinos anteriores. Então, tipo, eles tinham alguma experiência, eles sabiam o que é bom e o que não era, tipo, coisas que davam certo e coisas que não davam. Coisa que um rei ali jovem, que começou a governar um ano, não tinha muita noção, às vezes. Então, Roboão, em vez de se aconselhar com esses anciãos, na verdade, tipo, ele chegou e perguntou, né? O que vocês acham que tem que fazer? Não, realmente, abaixo o imposto porque tá muito pesado. Aí falou, não gostei dessa resposta. Vou perguntar pros meus amigos. Aí ele chegou pros amigos dele, tipo, os cabeças tudo vazia, doidinho igual ele, e eles falaram, não, você tem que aumentar imposto. Se esse povo tá reclamando, você tem que botar um imposto ainda maior sobre o povo para poder mostrar quem manda. Você é o rei. Você tem que mostrar que você é forte e tudo mais. Falando coisas. Isso não tá na Bíblia, cara, mas eles falaram coisas mais ou menos nessa linha, assim. Tipo, não tá na Bíblia nessas palavras exatamente. Estou fazendo uma adaptação aqui. Mas falaram isso. E coisa que é muito importante, assim. Tipo, vou dar um exemplo. Pensa que você, adolescente, vai morar sozinho agora. Você completou seus 18 anos, já tá trabalhando, recebe seu salário e tudo mais. E como um cidadão de bem, né, do Brasil, você é requerido ter que pagar o imposto de renda. Alguns de vocês sabem o que é o imposto de renda? Sabe como que faz para pagar o imposto de renda? Não. Não. E tipo, eu também faço pouca noção, assim, de como é o processo para poder pagar o imposto de renda. Mas aí, o que vocês fariam? Vocês iam perguntar como pagar o imposto de renda para alguém que já pagou?
para os seus pais ou para algum adulto responsável que você conhece? Ou você ia perguntar para os seus amigos, para os seus colegas de classe que também não pagaram um imposto nunca e não sabem como fazer? Meus pais. Sim, você normalmente deve perguntar para alguém que tem alguma experiência no assunto. E a questão é que muitas vezes a gente entende o que tem que ser feito, mas a gente não faz. Muitas vezes a gente passa por problemas na nossa vida, a gente tem esse princípio. Se eu estou passando por uma situação difícil, é mais fácil para poder saber um jeito de sair dela, perguntar para alguém que já viveu mais, que já passou por algo parecido. Mas a gente tem a tendência de querer levar tudo do nosso jeito, resolver as coisas da nossa forma, mesmo sabendo que quem tentou fazer isso alguma outra vez antes deu errado. E a gente tem que se consultar, tipo, pedir conselhos mesmo. A gente não precisa ter vergonha de perguntar, de chegar, tipo, olha, eu não sei fazer isso, você pode me ajudar? Porque, pelo menos assim, eu acho que é muito comum na sociedade de hoje essa questão da independência, se eu não sei fazer alguma coisa, sei lá, vou pesquisar um vídeo no YouTube e vou tentar fazer sozinho. Não que isso em si seja um problema. Não que tentar buscar ser independente, tentar resolver as coisas da sua forma, seja um problema. Mas existem situações em que é necessário buscar ajuda. E, sendo bem claro aqui, na vida espiritual, a gente muitas vezes, em vez de buscar uma solução, de buscar se aproximar de Deus, a gente simplesmente ignora e deixa Deus de lado, a gente deixa a nossa vida espiritual de lado. Quando existem tantos irmãos, tantas pessoas na igreja, o pastor, sei lá, tipo, outras pessoas que você olha e que você fala, nossa, essa pessoa é uma pessoa que parece que está andando com Deus. E a gente ignora isso. A gente simplesmente deixa pra... A gente não deveria agir dessa forma. A gente não deve ser como Roboão foi e ignorar o conselho das pessoas sábias, ignorar o conselho das pessoas que têm proximidade com Deus. E aqui vai também uma, como eu posso dizer, uma questão que os jovens falam, né? Tipo, idade não é sinônimo de sabedoria. Tipo, muitas vezes pessoas que são mais velhas podem dar conselhos que não tem nada a ver, conselhos que vão estar errados. Tipo, muitas vezes o julgamento dos nossos pais mesmo até, com relação a alguma coisa que a gente faz, não é o julgamento mais certo. Porque eles são pecadores. Porque eles podem dar um castigo pra gente que não é justo. Eles podem, tipo, extrapolar, tipo, você estava mexendo no celular no almoço, então eu vou vender seu celular. Tipo, eles podem dar castigos muito desmedidos, assim. Mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que a gente tem que buscar conselhos bíblicos. O aconselhamento bíblico é a coisa mais importante na nossa vida, na vida de um cristão. Então, não vá, tipo, se eu preciso de um conselho, eu vou procurar para alguém mais velho, tá? Então, vou, sei lá, procurar a pessoa do terceiro ano da minha escola, que não é cristã e vai falar qualquer coisa. Eu vou procurar um conselho, um exemplo no youtuber que não é cristão, sei lá, qualquer influenciador digital por aí que eu acho, no TikTok ou no Instagram, porque se ele é mais velho, eu vou seguir ele porque ele tá certo. Não. Tipo, idade não é sinônimo de sabedoria. Conhecimento bíblico é sinônimo de sabedoria. Colocar a dúvida no Yahoo. Não, nem sempre isso vai resolver. A gente tem que procurar resolver os nossos problemas, os nossos dilemas, através da sabedoria bíblica, do conhecimento bíblico. E para isso a gente tem que ler, a gente tem que conhecer. E se a gente não conhece, buscar andar com quem conheça, para que essa pessoa possa edificar a gente. E o que acontece? Quando o Roboão faz isso, quando ele aumenta o imposto, né? O povo fica louco, faz uma rebelião, e então o reino é dividido. Roboão fica com a tribo de Judá, e forma o reino do sul, e quer dizer, a tribo de Judá e Benjamim. E as outras 10 tribos viram o reino do norte.
que é o reino de Israel. O reino é dividido. E aí você pode estar falando, então Deus abandonou o povo de Israel e deixou eles ficarem loucos. Desculpa, gente. Deixou eles fazerem o que eles quiserem e é isso aí. Não. Deus, ele estava ali presente e ele estava fazendo a sua justiça. Se vocês lembrarem, a gente comentou algumas aulas atrás do texto de Deuteronômio. Deus deixou muito claro. Quando os israelitas começassem a desobedecer a lei, começassem a adorar outros deuses, Deus iria trazer punição. Deus iria mandar outros povos para poder dominar. Deus iria dividir eles. E isso estava prometido. As pessoas tinham conhecimento ou deveriam ter conhecimento disso. E uma frase que eu achei muito interessante aqui na revista fala assim: com o seu juízo, Deus mostrava a necessidade do seu povo andar de acordo com o pacto que ele tinha feito através de Moisés com o povo. Contudo, esse povo não entendeu isso. Muitos reis passaram por Israel e Judá. Alguns foram bons e procuraram fazer a vontade de Deus. Já outros foram bem rebeldes. E vocês têm uma noção, assim, de quantos reis existiram em Judá e em Israel, ao todo? Os dois reinos juntos. Não. Chuta o número aí. Quantos reis você acha que teve? Nossa, não sei. Deve ter tido muitos reis, mas. Sei não. Ó, foram 40 reis ao todo. Dos dois reinos. Cada um dos reinos teve 20 reis. E o reino do norte, né, o reino de Israel, e o reino do sul. Agora eu pergunto para vocês, quantos desses 40 reis... Muito bem, Bela. Acertou. Quantos desses reis vocês acham que foram reis bons? Reis que seguiram a vontade de Deus? Esses 40. Acho que menos que 10. Achou certo. Quantos aí? Uns 8. Foram 8 reis bons. Mas vocês querem ficar mais assustados ainda? Todos esses 8 reis bons só estiveram no reino de Judá. O reino de Israel teve 20 reis maus, reis que desobedeceram à vontade de Deus. Eu vou apresentar para vocês uma tela aqui. Cadê? Oh, não. Não está apresentando. Peraí. Agora foi. Vocês estão conseguindo ver aí? Sim. Ó, o reino do sul era o reino de Judá e o reino do norte era o reino de Israel. Eles começaram em 930, quando houve a divisão. Roboão, que era o filho de Davi, e Jeroboão, que era um dos generais, dividiram o reino. Cada um foi para um lado, cada um teve um reino. Esses reis aqui no Reino do Sul, que estão em negrito, itálico, foram os reis bons. Então, Asa, Josafá, Joás, Amazias, Azarias, Jotão, Ezequias e Josias. Então, são 8 reis de 20. Menos da metade dos reis foram bons. E do outro lado, tem essa bagunça aqui. Tipo, esse negócio não está centralizado de propósito. Por quê? Lembra daquilo que eu falei? Que Deus prometeu que ele ia manter a aliança dele com Davi? Todos esses reis do Rio do Sul são descendentes de Davi. Então, tipo, Roboão é filho de Davi, Abias é filho de Roboão, Asa é filho de Abias, e assim tudo mais. Então, todos eles faziam parte da mesma dinastia. Dinastia, o que a gente chama normalmente, é a mesma família, né? Uns filhos dos outros. E toda vez que isso daqui alterna de lado, é uma dinastia diferente no Reino do Norte. Então, Jeroboão era um general do exército, ele tomou o reino. O filho dele foi lá, virou rei.
Daí aconteceu outro golpe de Estado, outra rebelião, outro negócio lá, Asa virou rei. Outra dinastia. Ao todo, foram 9 dinastias no Reino do Norte. E agora, para ficar mais assustado ainda, olhem o período de tempo, do começo até o final de cada reino. O reino de Israel, que é o reino do norte, durou cerca de 209 anos. E o reino do sul durou 346 anos. Então vamos arredondar aí, o reino do sul durou 150 anos a mais. E eles, os dois reinos, tiveram a mesma quantidade de reis. Vocês conseguem perceber a bagunça que era o reino do norte? Era bem bagunçado, tipo, a duração dos reinos de cada rei é muito curta, porque eles obedeciam a Deus, eles não faziam a vontade dele. E Deus os punia por isso. Deus punia esses reis por causa da incredulidade deles. Agora eu vou voltar aqui a apresentação. Fechar a apresentação. Mas vocês conseguiram ter uma noção do que estava acontecendo? Deu para entender? Então, tá. Agora a gente tem esse panorama geral do que foi o Reino do Sul e o Reino do Norte. Certo? Qual que era o reino bom? Entre aspas, né? O reino que teve alguns reis que seguiram a Deus. Do sul. Reino do Sul, o Reino de Judá. E o Reino do Norte, que era o Reino de Israel, só teve reis maus. E o interessante é até que tipo, a descrição que eles recebem, né, quando você vai ler o trecho da Bíblia, você sempre vai ver: tal rei fez o que era mal perante o Senhor, tal rei fez o que era mal perante o Senhor. E todos os reis de Israel vão ter essa menção. Eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Agora, para ter uma base bíblica, por isso que eu estou falando, eu vou pedir para vocês abrirem 2 Reis 17, dos versículos 1 a 18. 17? Isso, 2 Reis 17, de 1 a 18. A gente vai ler. Eu vou fazer assim, para poder não correr o risco de ficar muito picotado, eu vou dar trechos maiores para algumas pessoas lerem, tudo bem? Daí eu vou pedir para Paulinha ler dos versículos 1 até o 6. O Vinícius vai ler do 7 até o 12. E a Bia vai ler do 13 até o 18. Pode ser? Todo mundo consegue ler aí? Uhum. Vinícius? Tá, se o Vinícius não conseguir ler, eu posso ler também qualquer coisa. 2 Reis 17. Pode começar aqui. No 12º ano de reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 9 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como rei de Israel, o que procederam. Salmaneser, rei da Assíria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo, e lhe pagara tributo. Mas o rei da Assíria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a So, rei do Egito, e já não pagava mais o tributo, como costumava fazer a cada ano. Por isso, Salmaneser mandou lançá-lo na prisão. O rei da Assíria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano de reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Assíria.
Ele os colocou em Ala, em Gozã, no rio Abor e nas cidades dos Medos. Eu vou ler aqui, no partir do 7. Isso aconteceu porque os israelitas adoraram outros deuses. Pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os havia tirado da terra do Egito, e os livrado do poder de Faraó, o rei do Egito. Seguiram as práticas das nações que o Senhor tinha expulsado de diante deles, bem como as práticas introduzidas pelos reis de Israel. Os israelitas também fizeram, em segredo, muitas coisas que não eram corretas diante do Senhor, seu Deus. Construíram santuários idólatras em todas as cidades, desde o menor posto de vigilância até a maior cidade murada. Ergueram colunas sagradas e postes de Azerá, no alto de todo monte e debaixo de toda árvore verdejante. Queimaram incenso no topo dos montes, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Os israelitas praticaram muitos atos perversos e provocaram a ira do Senhor. Adoraram ídolos, apesar das advertências claras do Senhor contra isso. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: Voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais, que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, de dura cerviz como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizeram com seus pais, como também as suas advertências com que protestaram contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros. Fizeram um poste ídolo e adoraram todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também queimaram a seus filhos e a suas filhas como sacrifício, deram-se à prática de adivinhações e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Exatamente. Então, vamos lembrar que a gente comentou até aqui. Oséias, esse rei que a gente está vendo a história dele, foi o último rei de Israel. E essa história que a gente leu resume o que foram todos os outros reinos, todos os outros reis que existiram antes dele. Foram reis maus, reis perversos, que estimularam a idolatria, que fizeram aquilo que era mal, fizeram aliança com os povos da terra, da região ali, que eram povos idólatras. E, tipo, pensa, debaixo de cada árvore que tinha, verde, existia uma imagem, um poste de adoração para um deus. No alto de cada morro existia um poste, alguma imagem para poder adorar algum deus que não fosse o deus verdadeiro. Tipo, devia dar um trabalho para poder botar isso debaixo de cada árvore, na verdade, mas pensa o quão estranho seria se isso acontecesse nos dias de hoje. E na verdade nem é tão estranho. Se você olhar para cada pessoa, às vezes mexendo no celular na rua, o celular pode estar sendo o ídolo dela. Acontece que a gente normalizou muito essa ideia de idolatria só com esculturas, só com uma estatuazinha que você bota dentro da sua casa. E é aquilo que eu comentei na última aula. Existe uma diferença entre idolatria e iconolatria. Iconolatria é a adoração a ícones, tipo coisas, objetos. Então, se você tem uma estátua e adora essa estátua, você está praticando a iconolatria, que o pessoal, tipo, formalmente é chamada assim. Idolatria é o termo mais geral possível. É quando você adora alguma coisa que não é Deus. Então, a gente muitas vezes dá mais prioridade para coisas que não são Deus na nossa vida. A gente dá mais prioridade para nossa família, para o nosso gato, para os nossos estudos. É muito comum você ver, tipo, sei lá, né, essa época de vestibular, para a galera que vai fazer Enem e tudo mais, aquelas reportagens, não sei que aluno de não sei onde estudava 18 horas por dia e não tinha amigos e tudo mais.
Gente, tudo bem, não vão me criticar aqui e dizer que eu tô generalizando tanto. Mas muitas vezes existem pessoas que se importam mais com o estudo, tipo, com as notas que vão tirar, do que com Deus. Tipo, elas dedicam mais tempo a ir bem na escola do que a conhecer a Deus ou ter comunhão com pessoas que andam com Ele e tudo mais. Isso é um problema também. A gente precisa entender que ter ídolos na nossa vida é algo muito mais geral do que a gente imagina. Você quer falar alguma coisa, Bia? Eu ia falar. Esse negócio de idolatria, às vezes, entra de uma forma sutil, assim, na nossa vida. A gente transforma até coisas que seriam boas, né, em coisas Uhum, ruins quando a gente dá mais atenção a isso que a Deus. Então, essa questão aí que você falou, tipo, não é errado a pessoa se dedicar aos estudos, né, mas a partir do momento em que ela se dedica mais aos estudos do que ela busca a Deus, então isso tá errado. E nesse sentido, assim, esse negócio que você falou também, não é como se a gente tivesse que falar assim, não, então eu tenho que me dedicar mais a Deus que qualquer outra coisa, senão eu tô cometendo idolatria. Então isso quer dizer que meu dia tem 24 horas, eu tenho que passar mais de 50% do meu dia fazendo alguma coisa relacionada a Deus, senão eu tô idolatrando as outras coisas. A gente sabe que não é assim, que a gente não passa a maior porcentagem do nosso dia explicitamente fazendo alguma coisa que tem a ver, lendo a Bíblia e orando 12 horas por dia. A gente não faz isso. uhum, Mas tá muito relacionado à motivação do nosso coração a fazer todas as coisas, assim. Então, talvez mesmo a gente pode identificar se a gente está ou não seguindo nesses caminhos de idolatria, de tirar Deus do centro, quando a gente chega no final do nosso dia e nós fizemos todas as coisas possíveis. A gente estudou e conversou com o pessoal e viu série e não sei o quê, mas a gente não pensou, parou um momento para pensar em Deus, para orar, para ler a Bíblia. Então, isso significa que a prioridade no nosso coração, elas estão bagunçadas. Foi muito verdade isso que você falou sobre existirem coisas boas e a gente transformar ela em ídolos. Para deixar muito claro, gente, estudar não é algo ruim. Ler a Bíblia não é algo ruim. Mas até mesmo a Bíblia pode se tornar um ídolo dependendo de alguma pessoa, tipo, dependendo da forma como você lida com ela. A religião, a coisa mais comum é a gente encontrar pessoas por aí que são religiosas, que elas não aceitam em nada que você mude alguma coisinha tipo, da religião, assim, ou sei lá, porque elas não adoram, elas não estão preocupadas com Deus, elas estão preocupadas com o formato, com, sei lá, tipo, a cara daquilo. E isso é um problema. Não que a gente não deva se preocupar com a forma como a gente adora a Deus, mas o ponto que eu quero chegar é a gente tem que entender que a nossa vida cristã não está separada da nossa vida no mundo, digamos assim. O que as pessoas costumam falar de vida cristã e vida secular. Um cristão de verdade não é capaz de separar o trabalho dele da fé dele. Ele não deve ser capaz de fazer isso. Porque a gente lê na Bíblia, a gente encontra isso. Tudo que a gente fizer tem que ser para a glória de Deus. Se a gente está comendo, se a gente está estudando, se a gente está lendo a Bíblia, se a gente está trabalhando, tudo isso tem que ser feito para a glória de Deus. E era algo que os reis daquela época, principalmente do reino de Israel, não estavam nem aí. Eles não estavam se importando com isso. Se a gente for ver alguns exemplos, Acabe, por exemplo, que foi um dos reis de Israel, ele fez o que era mal perante o Senhor. Foi um dos piores reis em Israel, que implantou o culto a Baal, e uma das histórias principais, né, dele é a da esposa dele, na verdade, Jezabel, que foi uma mulher extremamente má. A pior mulher da Bíblia que fez as coisas mais horríveis foi Jezabel, assim. E foi a esposa do rei e influenciou ele para o mal. Muito mais até do que a esposa de Salomão. E outras coisas, outros reis, por exemplo, Manassés, ele fazia de tudo para provocar a ira do Senhor. Gostava de horóscopo e de conversar com mortos. Construiu um altar a deuses dentro do templo do Senhor e sacrificou seus filhos para os deuses. Aquilo que a gente comentou na última aula sobre Moloque é verdade, tipo, se repete na história de Israel também. Pessoas sacrificavam bebês dos próprios filhos para adorar os deuses daquela época.
E quando eu falei aqui de horóscopo e conversar com mortos e tal, é o que a gente leu no texto aqui, tipo, no resumo do que aconteceu no reino de Israel. Eles se consultavam com os videntes, as pessoas ali da época, para poder fazer todo tipo de adivinhação. E isso é errado diante de Deus, para poder deixar bem claro. Tipo, horóscopo não é algo que o crente deva se apegar. E você está acreditando que as estrelas, os planetas, de alguma forma têm alguma influência sobre a sua vida. Você está querendo acreditar que a criação vai determinar o seu futuro. Quando, na verdade, a gente entende e sabe muito bem que é Deus quem determina o nosso futuro. É Deus quem escreve a nossa história. Não tem essa coisa de estar escrito nas estrelas. Não tem essa coisa de tentar adivinhar aquilo que a gente não pode adivinhar, porque não está ao nosso acesso. Quem é onisciente, quem sabe de todas as coisas, é o próprio Deus. Quem tem conhecimento na história, além da história, para poder saber o que vai acontecer na nossa vida no dia de hoje, não é o jornal, não é a revista adolescente que você vai encontrar na banca, não é um Twitter que fica publicando todo dia o horóscopo do dia. Não, não é também essa questão de consultar os mortos, necromantes, consultar os espíritos, o espiritismo. Todas essas coisas são coisas extremamente reprovadas por Deus. Está muito claro isso na Bíblia, desde o começo. E a gente não tem que buscar querer saber o futuro. Primeiro, porque é Deus que tem essa onisciência, é Deus que tem esse conhecimento. Não vão ser homens, não vão ser espíritos que vão saber falar sobre o que vai acontecer amanhã. Nem a previsão do tempo acerta todo dia. E a previsão do tempo é humana. E a gente tem que, além disso, confiar em Deus. Confiar que o nosso futuro está nas mãos dele. E não querer saber, tipo, querer modificar aquilo que está acontecendo só para poder, de alguma forma, ter algum controle sobre a nossa vida. Não é isso. E mais um exemplo de um rei de Israel que fez mal. Não. Foram esses reis, basicamente, assim, que eu separei para a gente poder ter uma noção do que eles fizeram e que foi desprezível a Deus. E, mesmo assim, apesar de toda a desobediência, Deus amava esse povo. Apesar de serem pecadores da pior forma possível, Deus amava essas pessoas. E ele foi paciente. Você viu que o Reino do Sul durou 200 anos. Se Deus quisesse, ele poderia fazer durar nem um ano direito, por causa do pecado daquelas pessoas. Mas ele foi misericordioso. Por quê? Porque ele tinha feito uma aliança com Abraão. Ele tinha prometido a Abraão que iria cuidar desse povo. E mesmo quando Deus castiga, eu acho que isso é um dos pontos mais importantes dessa lição. Entender que mesmo quando Deus dá uma punição, é com o propósito de levar ao arrependimento. A gente vai ver essa expressão várias vezes na Bíblia. Deus vai punir os filhos a quem ele ama. A repreensão é algo bom. Não acho que o castigo que seu pai dá para você é algo ruim, porque ele tem um propósito, ou pelo menos deveria ter o propósito, de te mostrar a verdade, de te mostrar um comportamento bom, de te mostrar Deus, basicamente, o que Deus quer que você faça. E a gente tem que entender que tudo isso estava prometido por Deus. Igual eu já falei, essas consequências da desobediência já estavam presentes na lei. Deus já tinha explicado tudo para os israelitas, mas eles esqueceram e resolveram abandonar Deus. Algum comentário, alguma pergunta que vocês queiram fazer sobre essa parte do reino de Israel? Que agora a gente vai passar para o reino de Judá, que teve alguns reis bons. Bom, sobre o reino de Judá, vamos começar falando. Como eu disse, dos 40 reis ao todo, dos 2 reinos, só 8 foram bons. E todos esses 8 bons assim, né? Fizeram o que era reto, não impecáveis, é claro, não foram perfeitos.
mas eles fizeram o que era bom aos olhos de Deus. E isso faz a gente perceber que poucas são as pessoas que fazem a vontade de Deus. Primeiro ponto. Então, tipo, olha para o mundo hoje. Olha ao seu redor, olha para as notícias, olha para o feed do Facebook. Veja tantas notícias ruins. E veja que poucas são as pessoas que realmente se importam em fazer a vontade de Deus, em fazer aquilo que é bom. Quando esses reis bons surgia também um processo de reavivamento, um processo de mudança, um processo de recomeço, de transformação do reino. E esses reis, então, faziam reformas políticas e até mesmo, principalmente, religiosas, para poder trazer o povo de volta à adoração a Deus. Então, eles reconstruíam o templo, se tivesse destruído, se tivessem colocado ídolos lá dentro, eles tiravam, eles instituíam novamente as festas para o povo estar adorando a Deus, ordenavam que a lei fosse ensinada no templo, nas casas e tudo mais. Só que aí está uma questão também. Por mais que esses reis fossem, entre aspas, né, bem intencionados, por mais que eles fossem motivados por Deus a fazer o bem, o povo não se arrependia. E isso está o problema. Muitas vezes a gente vai dar um conselho para alguém na esperança de que essa pessoa faça bom uso desse conselho, mas a pessoa não vai ouvir. E a gente tem que entregar nas mãos de Deus. Falar, tipo, ó, Deus, eu tentei ajudar, eu falei aquilo que era necessário, que você faça a sua vontade agora. Porque ser fiel a Deus, quando a maioria das pessoas é infiel, é difícil. Mesmo quando essas pessoas desobedientes e infiéis estão dentro do povo de Deus. Talvez fique até mais difícil ainda. Se até mesmo seus amigos da igreja estão fazendo algo errado e te convidando para fazer isso, é algo muito problemático. E isso faz a gente pensar numa palavrinha muito importante, chamada integridade. Tem uma frase aqui também que eu achei interessante. Ela diz assim: não é porque há pessoas dentro da igreja que não se comprometem e que desobedecem ao Senhor que nós também devemos agir assim. Nós devemos seguir a palavra de Deus, ainda que estejamos diante de membros da igreja que se desviam da verdade. E é isso que significa integridade. Integridade é fazer aquilo que é certo, mesmo que ninguém faça. E não fazer aquilo que é errado, mesmo que todo mundo faça. Pode falar, Bia. Nessa parte eu queria comentar, porque isso é uma coisa assim que essa ideia de, tipo, fazer a coisa certa mesmo que os outros não façam e tal, é uma coisa que me marcou bastante, assim, na minha adolescência, porque quando eu passei do ensino fundamental pro ensino médio, no ensino fundamental eu sempre fui muito, assim, muito parecida com o que eu sou hoje, só que um pouco mais tímida, talvez. Mas eu tinha muito uma ideia, assim, de, sabe, eu não faço essas coisas que esse pessoal faz, eu não sei o quê. De certa forma eu não reconhecia, mas eu tinha algum tipo de orgulho ali dentro de mim e tal, de eu não faço essas coisas e eu não faria essas coisas porque eu não tenho uma mente fraca, eu não sou influenciável assim. Mas acontece que eu percebi que, na verdade, eu não era tão, assim, inteligentona, sábia e com uma mente tão forte como eu pensei que eu tinha. Então, acho que o primeiro passo para a gente buscar fazer as coisas certas é reconhecer que a gente não tem a capacidade de fazer as coisas certas por nós mesmos, que a gente, nesse processo aí, nessa disposição de coração, a gente tem que ter um coração disposto a ser dependente de Deus, a falar assim, eu quero ser íntegro, Deus, e eu sei que por mim mesmo, eu vou cair, mas me ajuda a ser dessa forma, me ajuda a não ser, e também não ter um coração orgulhoso de pensar que se eu não faço tal coisa, eu sou melhor do que os outros, porque a gente reconhece que qualquer coisa boa que a gente faça, porque Deus tá nos sustentando ali, porque a gente está sendo dependente de Deus nisso. Então, acho que foi uma coisa que teria evitado ser muito menos burra se eu soubesse quando eu tinha 14 anos, mas é isso. Não, foi muito bom você ter falado isso, Bia, de verdade. Porque é basicamente o que a gente vai
que eu vou falar aqui agora, tipo, o exemplo de um rei que fez aquilo que era bom. Pelo menos o exemplo mais comum, eu acredito, que é falado para os adolescentes, mas que de fato ele é importante. Que é o exemplo do rei Josias. Se vocês abrirem aí em 2 Crônicas 34, eu vou ler o versículo 1 e depois o 29 ao 33. Diz assim: Josias tinha 8 anos, presta atenção, 8 anos, quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 31 anos. E aí, a partir do versículo 29, diz assim: Josias mandou chamar todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Subiu ao templo do Senhor com os sacerdotes e os levitas, e com todo o povo de Judá e de Jerusalém, dos mais importantes até os mais simples. Leu para eles a aliança, encontrada no templo do Senhor. O rei tomou seu lugar de honra junto à coluna, e renovou a aliança na presença do Senhor. Comprometeu-se a obedecer ao Senhor e cumprir seus mandamentos, preceitos e decretos de todo o coração e de toda a alma. Prometeu cumprir todos os termos da aliança escritos no livro. Exigiu o mesmo de todos em Jerusalém e do povo de Benjamim. Os habitantes de Jerusalém fizeram essa promessa e renovaram sua aliança com Deus, o Deus de seus antepassados. Josias removeu todos os ídolos repulsivos de toda a terra de Israel e exigiu que todos adorassem o Senhor, seu Deus. E pelo restante da vida do rei, eles não se afastaram do Senhor, o Deus de seus antepassados. Josias foi filho de Amon, que foi um dos reis terríveis no reino de Judá. Um dos reis que fizeram aquilo que era mal. E para vocês terem noção, ele começou a reinar com 8 anos. Aos 16, ele começou a buscar o Senhor. Tipo, ele ouviu falar que existia um Deus e começou a buscar esse Deus. E o templo, naquela época, tinha sido destruído por causa das guerras que aconteciam com os inimigos vizinhos ali. O templo estava acabado. E aí Josias mandou fazer uma reforma no templo, né? Tipo, vamos tentar arrumar essa bagunça. E aí, debaixo dos escombros do templo, estava guardado um rolo da lei de Deus. Tipo, um papiro, enrolado ali com as leis de Moisés escritas e tudo mais. E o povo já tinha abandonado Deus há tanto tempo que já tinham esquecido de tudo aquilo que estava escrito. E aí, tipo, Josias encontra o livro, quer dizer, não ele, né? Tipo, o pessoal que estava trabalhando na limpeza encontra o livro, entrega para ele, ele lê e fica desesperado. Fala, meu Deus, Deus vai punir a gente porque a gente está fazendo tudo de errado. Então ele organiza uma grande reforma. E prestem atenção nisso. Tipo, aos 16 anos, ele passa por isso tudo, e com 20 anos ele purifica Judá e Jerusalém. Aos 26 ele repara, ele reconstrói o templo, né? E isso é um exemplo para nós, que é possível sim a gente fazer diferença, mesmo que a gente viva num ambiente em que todo mundo faça o contrário. Ser um jovem cristão é difícil. Ser cristão, na verdade, no geral, é difícil. E o mundo vai estar contra a gente, vai estar dizendo que a gente está fazendo as coisas errado, que não precisa ser assim, que não precisa seguir um livro de regras ultrapassado e velho de um Deus que é maldoso, machista e tudo mais, que eles vão tentar vender a imagem de Deus como sendo algo errado. Mas nós, jovens, nós adolescentes, nós pessoas cristãs, temos que ter esse compromisso e buscar olhar na Bíblia esses exemplos, buscar nos animar, de fato, nos exemplos dessas pessoas que, mesmo que jovens, mesmo que estavam ali, poderiam até ser desprezadas por serem mais novas, fizeram a diferença tão grande para o reino de Deus. A gente tem que buscar o exemplo dessas pessoas e seguir, porque é o que Deus espera de nós. E ele se alegra muito quando a gente age dessa forma. E então, encerrando nessa parte do reino de Judá, a gente vai agora fazer um pouco dessa comparação final dos dois reinos. Lembra daquilo que eu falei quando eu mostrei o quadro, né? Tipo, um reino durou 200 anos mais ou menos, e o outro durou 350, vai por aí. Os dois tiveram a mesma quantidade de reis. Isso para poder a gente ter uma noção de que um devia ser bem bagunçado, assim. E Osias, ele foi o último rei de Israel. Enquanto Judá
teve Jeroboão, se não me engano, como seu último rei. Não, Jeroboão não. Qual foi o último rei? Deixa eu até conferir na colinha aqui. Zedequias. E Deus permitiu que esses dois povos, esses dois reinos, sejam levados para o exílio. O que foi a diferença é que em um desses reinos existiram pessoas que buscaram fazer a vontade de Deus. E por isso a condenação foi mais demorada. Deus foi mais paciente. Quando existem pessoas que seguem a vontade de Deus, Deus é misericordioso. Quando a gente tem líderes, né, quando a gente se comporta também como líderes que fazem a vontade de Deus, ele tem misericórdia. E ele simplesmente permite que a gente continue vivo, né, digamos assim, porque ele é um Deus misericordioso. De novo, gente, o que vocês precisam prestar atenção quando vocês leem essas histórias e ouvem falar sobre essas histórias. Não achem que Deus está sendo um Deus cruel, um Deus maldoso, que está querendo destruir os povos que ele dizia que amava. Não é isso. Deus ele é um Deus misericordioso. Se ele quisesse, ele poderia acabar instantaneamente com esses reinos que abandonavam ele. Mas ele foi amoroso. Ele deixou muito tempo passar até tomar alguma atitude. Ele deu oportunidades. Igual a gente leu, ele mandou muitos e muitos profetas para poder falar, para poder apontar o caminho. E no final, ele teve que exercer o juízo, porque ele é um Deus que é juiz também. É um Deus que ama a justiça. E a gente precisa aplicar esse claro paralelo nas nossas vidas. Esses profetas que Deus mandou para aquele povo, eles mandam também profetas para nós hoje em dia. A gente tem a Bíblia nas nossas mãos. A gente ouve a palavra de Deus aqui na escola bíblica dominical. A gente ouve quando o pastor fala na igreja. Nesses casos, essas pessoas estão servindo como profetas, como a gente comentou também em aulas anteriores. Profeta não é uma pessoa que está ali para poder adivinhar o futuro. É uma pessoa que está ali para poder falar a palavra de Deus. E se, de alguma forma, essa palavra de Deus está incomodando o seu coração e está mostrando para você que você tem feito algo errado e que você precisa mudar, mude, se arrependa. O que Deus queria daquele povo de Israel e do povo de Judá era o arrependimento. O que ele quer de nós é o arrependimento, é um coração sincero. E é isso que a gente tem que buscar ter. Quando, de fato, o reino do sul, né, que era o reino que foi fiel por mais tempo a Deus, foi dominado, ele manda Nabucodonosor, e a história que vai ser a história de Daniel, que a gente conhece, né, mas ele, da mesma forma, ele pune o reino do sul porque ele estava sendo infiel a Deus. E ele manda essas pessoas para poder fazer o juízo. E o juízo fazia parte do cumprimento da aliança, porque o povo de Deus havia se rebelado contra ele. Deus disciplina o povo porque ele ama esse povo. E não era nada que as pessoas não soubessem que ia acontecer. As pessoas sabiam, ou pelo menos deveriam saber, porque estava escrito na lei. Uma outra frase aqui que eu achei interessante. Estejam certos de que ainda hoje Deus exerce juízo contra o seu povo. Sempre que insistirmos em andar na desobediência, ele nos punirá. É claro que de um modo diferente que aconteceu com Israel e com Judá. Mas ele certamente vai agir para que a gente se arrependa e seja fiel a ele. Uma forma de resumir tudo que a gente falou hoje aqui. O que a gente está falando? O que a gente quer dizer com isso tudo? O que essa lição ensina para a gente? Ensina que Deus é um Deus que valoriza aquelas pessoas que obedecem a ele, que obedecem à vontade dele. É um Deus que ama a obediência. E é um Deus que é justo, que é misericordioso, que é amoroso. E é um Deus que requer de nós arrependimento quando a gente faz algo errado. Que a gente não siga o exemplo de Israel e faça tudo aquilo a ver suas vontades de Deus. Mas que a gente siga o exemplo dos reis bons de Judá, que buscaram se aproximar dele. Que a gente siga o exemplo de Josias, que a gente siga o exemplo de Joás, que a gente siga o exemplo de tantos outros reis. Tem muita história legal na Bíblia, gente, nesse trecho, que muitas vezes a gente acaba pulando porque parece ser um pouco chato. Mas tem muita história muito importante de reis, de pessoas que fizeram aquilo que era a vontade de Deus.
E a gente precisa ler também as histórias das pessoas que não fizeram a vontade de Deus, para não repetir esses mesmos erros. Então, que a gente hoje possa renovar o nosso compromisso com Deus, nossa consagração a Ele. Que a gente possa pedir para Deus trazer um despertar mesmo para as nossas vidas. Um avivamento, né? É uma palavra que a gente ouve tanto às vezes, mas que a gente precisa entender e experimentar isso com a nossa própria vida. E que a gente saiba que essa história toda que a gente ouviu hoje também conta o plano da redenção. Essa história aponta para Jesus. Ele era o rei perfeito. Mesmo que o povo dele tivesse tantos reis imperfeitos, ele era o rei perfeito. Ele era o rei que iria nos aproximar de Deus e nos fazer voltar a adorar da forma certa. E é isso, gente. Que Deus nos abençoe. Vocês têm algum outro comentário para fazer? Ou alguma pergunta? Não? Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Vou orar então para encerrar, tudo bem? Deus, muito obrigado por esse dia, meu Pai. Obrigado porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre e porque o Senhor tem cuidado de nós, tem dado para nós muito mais do que aquilo que a gente merece, Pai. Obrigado porque quando a gente lê a Bíblia e é iluminado pelo Teu Espírito Santo, a gente pode entender os bons exemplos como exemplos para poder seguir e os maus exemplos, ó Pai, como exemplos para poder evitar. Que a gente olhe para a história do Teu povo, meu Deus, e perceba os erros deles, ó Pai, na idolatria, na consulta, Deus, ao horóscopo, ou videntes, ou espíritos, ou os mortos, ó Pai, que a gente saiba que todas essas práticas, ó Deus, são práticas que o Senhor rejeita, que o Senhor odeia, que a gente busca se afastar delas, ó Pai. Que a gente não coloque nada no lugar que deve ser somente Teu no nosso coração. Que a gente dê prioridade para o Senhor e saiba glorificar ao Senhor em tudo que a gente faz na nossa vida. Que a gente busque deixar o nosso futuro nas Tuas mãos, ó Pai. Toda ansiedade, que toda desespero, ó Pai, que toda depressão seja colocada longe das nossas vidas, ó Pai. Para que a gente possa confiar no Senhor e saber que o nosso futuro está nas Tuas mãos, ó Pai, que o Senhor é quem pode cuidar das nossas vidas muito melhor do que nós mesmos. Que a gente aprenda com os bons exemplos, ó Pai, dos bons reis de Judá, e principalmente o exemplo de Josias, que foi um rei jovem e que buscava fazer a Tua vontade. Que nós, enquanto jovens, adolescentes, ó Pai, a gente possa buscar fazer essa Tua vontade também. Possa não ser influenciado, Deus, por essa geração tão má, tão ruim que está ao nosso redor, meu Pai, mas que nós possamos ser luz, que nós possamos ser sal, que nós possamos fazer diferença para aqueles que estão ao nosso redor. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, e nos faça arrepender daquilo que a gente tem feito que não tem te agradado, meu Pai. Traz um avivamento, um despertar para que a gente possa se amoldar à Tua vontade, Deus, aos Teus padrões, ao modelo que o Senhor espera que a gente siga, que é Cristo. E é no nome dele que nós oramos, meu Pai. Amém. Amém.